Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Alessandro do canal Viagem Fantástica e hoje eu queria comentar com vocês as minhas impressões sobre dois livros que eu acho que são bem bizarros do Stephen King. O primeiro deles é Tommy Knockers. Tá? Esse livro ele foi lançado no Brasil com o nome de Os Estranhos. E o segundo é O Apanhador de Sonhos. Bom, o que esses dois livros têm em comum? E por que eu posso dizer que são dois livros assim um tanto bizarros do Stephen King? Lembrando que Stephen King fez aniversário a semana passada, ele completou 71 anos de idade. Eu tinha dito num vídeo anterior que ele ia fazer 80 anos, na verdade é 71. Levando em conta tudo que ele já passou, os problemas que ele teve, a gente pode dizer que ele está muito bem com seus 71 anos de idade, continua bastante produtivo, continua escrevendo e é, sem dúvida, um dos autores aí de literatura fantástica que continuam em atividade. Mas voltando para os dois livros. Bom, o que esses dois livros têm em comum? Esses dois livros exploram o tema da invasão alienígena. Vamos começar então com Tommyknockers ou Os Estranhos, como foi lançado aqui no Brasil. Bom, Os Estranhos, que é o título nacional, ele foi publicado em 1991 pela editora Francisco Alves. Eu vou deixar a capa para vocês darem uma olhada. Ela é meio feinha, tá? E infelizmente essa edição ela está totalmente esgotada, ou seja, não tem nenhuma tradução atual de Os Estranhos em português. Quem quiser ler esse livro vai ter que se contentar com a versão Pocket Booklet, que é esta que eu tenho. Apesar de ser em capa dura, tá? É, é o Pocket Booklet tradicional, tá? Esse livro é usado, ele está bem velhinho, as folhas estão amarelas, mas é aquele livrinho assim de qualidade não muito boa. Tommy Knockers foi escrito em 1987 e esse romance aqui é considerado a ovelha negra dentro da produção literária do Stephen King. O Stephen King não gosta desse livro, considera esse livro um dos piores dele, nem mesmo lembra de tê-lo escrito. Por quê? Porque Os Estranhos ou Tommyknockers é um livro que foi escrito na pior fase da vida do Stephen King. Ele estava completamente viciado em drogas, em álcool, e ele escreveu o livro no piloto automático. Isso é o que o próprio Stephen King fala. Bom, qual é o enredo do Tommyknockers? Tommyknockers é um livro que é um livro bem esquisito do Stephen King. Começar o título, Tommyknockers. Eu sei que é um título difícil de ser traduzido, mas Tommyknockers vem de um poeminha que está no começo do livro, que seria uma espécie de monstrinhos, digamos assim, duendes, que eles estariam perturbando uma aldeia. Como é o enredo, a história dos Tommyknockers? Bom, Tommyknockers é ambientado numa cidade fictícia chamada Haven, que é vizinha de Derry. Nós temos uma personagem que é a Bob Anderson. A Bob Anderson é uma escritora de livros de faroeste. Tá? Ela vive exclusivamente fazendo isso e vive num rancho que era do tio dela. Ela herdou esse rancho do tio dela e vive lá e escreve para poder viver. Tá? Um dia a Bob ela está passeando com o seu cachorrinho de estimação, o Peter, em um local próximo ali do rancho, quando ela se depara com a ponta de um objeto de metal muito estranho. Quando ela chega perto dali, ela percebe
que esse artefato de metal, digamos assim, ele está enterrado debaixo da terra e ele emite um zumbido. É como se tivesse vida própria. É como se esse pedaço de metal ele estivesse vivo. A Bob fica muito intrigada com aquilo e resolve investigar o que está acontecendo. Ela começa a fazer uma escavação ali para descobrir do que se trata esse objeto de metal. Paralelamente a isso, os habitantes ali da pequena cidade de Haven começam a apresentar um comportamento um tanto estranho. E eles começam a se comportar de uma forma muito inusitada. Bom, como em outras narrativas do Stephen King, aqui nós temos é, três frentes, tá? Nós temos a história da Bob, paralelamente a ela, dos habitantes da cidade de Haven, e também de um outro personagem chamado Jim Gardner. O Jim Gardner ele vai ter um papel fundamental aqui em Os Estranhos, tá? O Jim Gardner é um poeta, ele deu aulas na universidade e ele tem um problema muito sério com a bebida. A gente percebe logo que existe um espelhamento, tá, entre o Jim Gardner e o próprio Stephen King. Tá? Ambos são alcoólatras. Então a gente percebe que o Stephen King, quando ele vai descrever o Jim Gardner, ele coloca muito dele próprio nesse personagem, principalmente a dependência do álcool, tá? Eu acho, na minha opinião, que o Jim Gardner ele é um personagem que reflete muito das angústias do Stephen King com relação ao problema do alcoolismo, tá certo? A gente percebe que através do Jim Gardner o Stephen King está falando dele próprio, dessa dificuldade que ele tinha com relação ao vício do álcool, essa dependência, essa, essa necessidade de querer se livrar da bebida, mas não conseguir. Isso está muito presente no arco da história do Jim Gardner. Bom, como em outros livros do Stephen King, Os Estranhos, como vocês podem ver, é um tijolão, tá? Ele tem mais de 600 páginas, apesar do tamanho pequeno. Ele é um livro bastante extenso, tá? Ele tem mais de 600 páginas. Porque o Stephen King é muito detalhista com relação ao que ocorre com o Jim Gardner, tá? Mas quando a história ela é ambientada em Haven e também no rancho da Bob, ela ganha mais ritmo, ela se torna mais interessante. Eu gosto mais das partes ali que se passam na cidadezinha de Haven, principalmente com o que acontece com os habitantes ali da cidade. Eu não posso entrar em muitos detalhes, mas eles inventam, eles se tornam inventores e criam engenhocas que são bastante interessantes. Eu acho que nisso o Stephen King é bastante criativo. Acho que o Stephen King, apesar dele não estar no seu melhor momento, ele é bastante inventivo, tá? Os Estranhos eu acho que é um dos livros mais legais do Stephen King no ponto de vista da criação, da inventividade. Por outro lado, é um livro irregular, existem muitas subtramas, eu acho que não havia necessidade disso, Stephen King podia ter enxugado um pouco melhor a narrativa, mas também é como eu falei, tem partes bem interessantes. Existe o horror aqui, tá? Mas eu acho que é mais um livro de ficção científica do que o horror, sendo que o horror é aquele estilo bem bizarro, extravagante do Stephen King. Coisas que você não pode levar nada a sério. Por exemplo, não quero dar muitos spoilers, mas tem uma passagem aqui desse livro em que uma máquina de Coca-Cola ela persegue um jornalista no meio da rua. A gente vê que o Stephen King ele é muito influenciado por obras de ficção científica.
Dentre elas, eu vejo muitos paralelos entre os estranhos e invasores de corpos, principalmente com relação à maneira como se dá a invasão alienígena em Haven. Eu acho que Stephen King ele foi muito influenciado pela escrita do Jack Finney, acho que é esse o nome do escritor de Invasores de Corpos, que depois deu origem a adaptações cinematográficas. Tem muitos filmes aí do livro do Jack Finney, Os Invasores de Corpos. Então eu acho que Stephen King ele é muito ele se deixa muito levar pelas ideias do Jack Finney em Os Estranhos, tá? Apesar de eu achar que Os Estranhos ou Tommy Knockers é um livro assim bastante irregular, principalmente com relação ao ritmo, sendo que Stephen King, nesse livro, ele novamente repete um artifício que ele faz nos livros anteriores, ou seja, da metade, assim, nas últimas 200 páginas, ele dá um gás na narrativa, e aí começa a acontecer um monte de coisa, e você fica ali naquela empolgação toda, e de repente ele termina o livro, né? Eu acho que é um livro legal, tá? É um livro interessante, dá para você lê-lo, mas sem grandes expectativas, tá? Não vá com expectativas muito altas em Os Estranhos, senão você pode se decepcionar. Com relação ao final, muita gente eu já vi falando mal do final dos Estranhos, mas eu achei que é coerente e satisfatório. Para mim, ele está de acordo com a proposta do livro. Tá? De modo geral, eu gostei dos Estranhos. Eu não acho que seja nenhum dos piores e nenhum dos melhores livros. Eu acho que seria um título interessante para ser lançado na coleção Biblioteca de Stephen King. Talvez eu tivesse gostado mais se eu tivesse lido em português. Tá? Um livro ok, sem assim grandes pretensões, mas eu achei bastante divertido em algumas partes e também muito criativo. Eu discordo que seja um dos piores do Stephen King, tá? Para mim existem livros muito piores do que esse. Tá? Dentro dessa levada de ficção científica, eu também li O Apanhador de Sonhos, o Dreamcatcher, que é outro livro do Stephen King, em que ele explora o tema da invasão alienígena, tá? Novamente em O Apanhador de Sonhos. Bom, O Apanhador de Sonhos foi adaptado para o cinema, se tornou um filme assim, meio meia boca, tal, um filme meio ruinzinho. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Enfim, eu não gosto, não curto muito o filme, mas eu li o livro e foi um livro que me deu um pouco de problema para ler, tá? Eu emperrei mais nesse aqui do que no Tommy Knockers. Eu acho que também é um livro que tem problemas, mas vamos lá com relação ao enredo. Do que se trata o Tommy Knockers? Tommy Knockers se passa na cidadezinha de Derry. Derry é o mesmo cenário de A Coisa, tá? E no começo de O Apanhador de Sonhos me lembrou muito A Coisa. Por quê? Parte de situações muito parecidas, tá? Nós temos um grupo de amigos que se reúne durante a infância, aí tem uma situação envolvendo bullying, e eles acabam assim criando um laço de amizade que vai durar para o resto da vida. Dentre esses amigos, eu destaco o Dudes. O Dudes é uma criança especial. Eu nunca tinha visto um outro livro de Stephen King que tem uma criança com deficiência mental. E o Dudes foi o primeiro personagem que apresentou essa característica. Bom, os personagens eles são bem desenvolvidos no Apanhador de Sonhos, tal. Novamente, nós temos aquela atmosfera de terror, de mistério. Você não sabe exatamente para onde isso vai. E aí tem aquela coisa do banal ali, o cotidiano que é invadido por forças sobrenaturais. Com relação a como se dá essa invasão alienígena em Um Apanhador de Sonhos.
aqui nós vemos novamente os elementos de horror que são trabalhados à maneira do Stephen King. Ou seja, nós temos aqui um horror um tanto escatológico. E eu acho que o Stephen King repulsivo, tá? Quando eu digo escatológico, é repulsivo, é nojento, tal, para vocês entenderem bem o que eu quero dizer. E isso agrada alguns leitores e desagrada outros, tá? Então, quem gosta de horror gore, aqui em O Apanhador de Sonhos vai ter um prato cheio. Como isso não é uma coisa que não me agrada muito, eu não gostei muito. Eu acho que Stephen King ele pesa muito a mão em Um Apanhador de Sonhos nos elementos de horror. Tem cenas aqui que eu acho que são de virar o estômago. Tá? Eu não curti, não achei muito legal. Por outro lado, aqui nós temos um vilão muito interessante, que é o Senhor Cinza. O Senhor Cinza, eu não quero dar muitos spoilers, mas é uma criatura extraterrestre que ela dá um jeito de se alojar no corpo de um ser humano. Então, ele começa a experimentar tudo que os seres humanos assim na vida cotidiana, tá? Ele começa a sentir o prazer de você comer uma boa comida, ele tem sensações ali humanas. Eu achei essa ideia muito legal no Apanhador de Sonhos, mas eu acho que Stephen King explora isso muito pouco. Ele deveria ter feito isso de uma forma melhor, tá? Isso é a minha opinião. Novamente aqui nós temos o mesmo problema do que em Os Estranhos. Um excesso de subtramas, tá? Muita encheção de linguiça. Esse livro aqui tem mais de 800 páginas. Eu achei muita coisa. O Stephen King podia ter encurtado a narrativa. Acho que com 500 páginas ele poderia ter feito o livro assim funcionar de forma muito boa. Tem personagens que eu gostei mais, tem personagens que eu não gostei menos. Novamente aqui o Stephen King faz referências a obras de ficção científica, principalmente a Guerra dos Mundos. Tá? Eu acho que, assim como Os Estranhos é uma espécie de releitura de Invasores de Corpos, aqui nós temos uma releitura de A Guerra dos Mundos no estilo Stephen King. Tá? Então, O Apanhador de Sonhos é um livro que tem altos e baixos, eu diria. Tá? Novamente, aqui o Stephen King dá uma acelerada nas últimas 200 páginas, o ritmo fica mais alucinante e tal, aquela coisa. Mas ele conclui bem o livro. Eu achei que o final também ele é coerente, ele foi de acordo com o que eu esperava. Tá? Ele não cria nenhuma situação assim totalmente inverossímil. Tá? De modo geral, novamente, eu achei esse livro ok. Tá? Ele não está nem entre os piores e nem os melhores do Stephen King. O Stephen King escreveu coisas melhores dentro do gênero da ficção científica. Tá? Mas, de forma geral, se você gosta do Stephen King, e eu digo isso, tá? Eu acho que esses livros são mais indicados para quem já tem familiaridade, quem já está acostumado com a escrita do Stephen King. Eu não recomendo nenhum dos dois para quem está começando a ler livros dele. Tá? Então são livros mais indicados se você é muito fã do Stephen King, mas muito fã mesmo. Tá? Aí você pode curtir, você pode gostar tanto de Os Estranhos como O Apanhador de Sonhos. Para mim são dois livros ok. Tá? Mas, como eu já falei, tem obras muito melhores e muito mais interessantes do Stephen King. Tá certo, gente? Então, esse foi meu comentário sobre Os Estranhos, Tommyknockers, né, e O Apanhador de Sonhos. Se você gostou, dê o seu joinha e espalhe nas redes sociais. Mais uma vez, eu agradeço quem tem acompanhado o meu canal. Continuem mandando críticas e sugestões. Se inscreva no sininho para receber novas notificações. Se você gostou do vídeo, também se inscreva e faça parte do Cultura Mania. Então, até mais com outros comentários.